Pronto, mais uma treta de tipo tudo ou nada. As coisas estão meio chatas, pessoal, tá? Tudo ou nada demais, né? Como é que se pode pensar em conseguir algum tipo de equilíbrio? Um pouco de paz de espírito que a gente está merecendo tanto se tudo virou tudo ou nada. Eu não estou falando dos nossos ouvintes em geral não, porque a gente, apesar de não ter tido possibilidade de responder muito do que tem sido enviado para a gente nos nossos canais de contato, a gente lê tudo, absolutamente tudo, todos os comentários em todas as plataformas, todos os comentários Twitter, cada like, tudo. Nós somos fissurados literalmente por estatística e sabemos cada like, cada tudo, sério. Então, pelo que eu conheço da nossa audiência, esse não é um perfil preponderante, tá? Não é esse, olha, se não for do meu jeito nada. Mas você vai encontrar isso em todos os polos ideológicos, abundantemente ultimamente. Ah, o Zé da Silva é foda, viu? Um cara bem bacana. Aí ele dá uma entrevista e pronto. Aí ele diz que, sei lá, acredita em aborto até a 10ª semana, não sei. Pronto, já virou canalha, sem vergonha, eu sempre achei ele meio estranho. Sabe como é que é a história? Então, pois é. Essa é mais ou menos a história do Tucker Carlson agora que ele saiu da Fox. Nós fizemos uma pesquisa lá no Twitter, se esse era um assunto de interesse de vocês, e vocês falaram que sim, então esse é o nosso caminho de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Isso, agora ele é Russetti. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Imagina dois caras conversando, tá? Do tipo mais ou menos assim: ô, e aí, como é que foi o jantar ontem? Daí o cara responde: pô, foi muito legal, viu? Nós nos sentamos lá na mesa, eram umas 8 da noite, meia-noite a gente ainda tava no papo, cara, foi muito bacana, viu? Ela é super divertida, super charmosa, não tem frescura, adoro isso, não tem frescura, é direta pra caramba, acho super importante isso. Pô, que da hora, então tá com jeito de que vai sair uma paixão daí? Mas olha, imagina o seguinte a situação. Aí eu deixei ela em casa, a gente se beijou, putz, cara, foi um clima muito legal. E quando ela ia entrar, a mãe dela tava chegando também na casa de uns amigos e me convidou para tomar café. Ah, não brinca, foi mesmo? Foi, cara. Eu fiquei meio constrangido de ir, mas fui, né? Mas porque, cara, que família legal deles, me trataram bem pra caramba. A mãe foi super carinhosa comigo, gente boníssima. Pô, cara, então tô achando que vai sair casamento disso aí, né? Olha, não sei, viu? Nunca tinha pensado isso, mas nem falo um negócio desse agora que tô pensando, tal. Aí o amigo fala assim: pô, então eu fiquei feliz pra caramba que deu liga, né? Vocês dois se merecem, tá, cara? Eu conheço ela, acho ela muito gente boa, você é um cara gente boa. Mas só fiquei curioso com uma coisa: que cor de bota que ela estava usando ontem? E o cara fala assim: bota? Bota, ela só usa a bota. Rapaz, eu não reparei, você acredita? Que lance é esse dela usar bota só? Ah, ela só usa a bota porque ela é fanática por música sertaneja, né? Sertaneja? Ah, vai se ferrar, tá louco, cara, nunca mais quero ver a cara dessa mina. É mais ou menos isso. As pessoas estão vendo bota, descobrindo que é sertanejo e não quer falar mais com a mina. É isso, tá? É isso que está acontecendo. Achou um traço de comportamento que não gosta? Tchau, vilão, monstro, monstra, né? Por aí. Mas para colocá-lo em contexto, pensando politicamente, vale voltar para o episódio, inclusive anterior lá do direita e esquerda, da confusão mental que gerou a guerra da Ucrânia por causa do comportamento. Aliás, pode pegar alguns regimes mais à direita, como por exemplo, Hungria e Polônia. Só que tem uma coisa. A Polônia é pró-Ucrânia e a Hungria é pró-Rússia. Quer dizer,
como é que fica, né? Se são esses dois países de uma promessa de uma Europa mais livre das garras da União Europeia, como é que faz agora? Se um apoia a União Europeia e o outro é mais pró-Rússia, então quem que é mais direita, mais esquerda? O que é isso? Então eu já não gosto mais da Ucrânia, não gosto mais da Polônia, então agora eu já não gosto mais da Hungria. É isso que está virando. Muito do que se tem falado do Tucker Carlson passa por aí. E com um problema extra, algumas pessoas convenientemente estão pegando dados da imprensa tradicional, críticas da imprensa tradicional, porque agora estão bronqueados com ele. Quem odiava o líder da audiência, que era a imprensa tradicional, critica ele bastante hoje depois da saída, e tem gente pegando carona nessas críticas. E aí, gente, aí não vale, né? Aí ele virou Rossetti anti-Trump, eu sempre soube, eu não gosto mais disso. Vamos passar então ponto por ponto nessa história. Resgatando a história então, na segunda-feira passada, agora a equipe do Tucker Carlson estava trabalhando à tarde no programa dele, que é sempre exibido à noite, e quando ele ficou sabendo, essa turma aí ficou sabendo que não ia ter mais programa à noite, no horário nobre da Fox, né? Nem naquele dia, segunda, nem nunca mais. O cara certamente, no mínimo até sexta-feira também não sabia que ia ser mandado embora, porque no seu último programa lá de sexta ele se despede falando até segunda-feira. Então, até então estava tudo normal. Na segunda-feira a Fox emitiu um comunicado, depois de mandar ele embora e tal, né? Hoje, mandar embora, não, ninguém fica todo mundo com dedos, né? Vamos seguir caminhos diferentes, né? Mas depois de mandar o cara embora, eles emitiram lá um comunicado meio lacônico, famoso, muito obrigado por tudo, você foi incrível, mas vaza daqui. Com isso, a emissora manda embora não só o seu líder de audiência, mas o líder de audiência de todas as TVs a cabo de notícia em horário nobre. E, por muito, tá? Muito, muito longe o líder de audiência. O que é interessante é que uma parcela também não desprezível da audiência do Tucker Carlson era do campo oposto. A esquerda, parte da esquerda liberal, que também tá meio saco cheio de emissora tipo CNN e MSNBC. Veja, o cara é liberal, mas não obrigatoriamente é otário, né? Quer dizer, vamos lá. Vocês entenderam onde eu quero chegar. E por algumas razões, que eu vou falar mais pra frente, bate o pensamento em algumas coisas que o Tucker falava. Então, assim, não é que o cara era liberal e se identificava com o Tucker. Não, ele ia lá, assim, sei lá, parte de, vamos dizer, anti-guerra do cara era muito forte. O cara não gosta, tá contra determinados conflitos militares, ele vai ouvir o que o Tucker Carlson tem a fazer, não vai atrás da MSNBC, obviamente. A porrada de audiência foi tão grande que só no dia do anúncio a Fox perdeu $1 bilhão do seu valor de mercado, tá? Pensa o seguinte, a Fox tem também a versão dela por assinatura. Lembra que a CNN tentou lançar lá aquele CNN Plus e quebrou, literalmente quebrou em menos de 2 meses? Pois é, a Fox fez a mesma coisa, usou o mesmo caminho e se deu bem. Então, além de pagar a TV a cabo, o americano também pagava a Fox Nation, que é um conteúdo exclusivo, para ter acesso a outras coisas de interesse deles. E dentre os 3 programas de maior audiência da Fox Nation, chuta quem estava em primeiro lugar. Exatamente, programas com o Tucker Carlson. O cara era uma máquina de assinantes, além da audiência da TV a cabo, assinantes para a Fox Nation. Aliás, muita gente só assinava a Fox Nation por causa dos programas extras dele. Para vocês terem uma ideia também, o YouTube andou meio preocupado em perder a assinatura, e eles não têm nada a ver com essa história do YouTube Premium, porque tem gente que só assinava YouTube Premium para assistir a Fox por causa do Tucker Carlson. Não é pouca coisa, gente. Mas a Fox resolveu dar cabo nele. Por quê? Bom, não se sabe muito bem, mas tem um pau de teorias e eu quero passar, se não por todas elas, pelo menos para a maioria com vocês. Tem muita história nessa história aí, tá bom? Vamos lá, muito bem. Possível causa 1, o processo da Fox pela empresa Dominion. Lembra que a gente fez um programa lá atrás falando de possível fraude com as máquinas de votação da empresa Dominion, né? Essas fraudes teriam sido uma das razões para o Trump perder as eleições para o Biden. Quem tocava essa frente de análise, de investigação, de processo, etc., não era representante do Trump no caso, era independente, era a advogada Sidney Powell. Na frente das câmeras, o Carlson e outros âncoras lá da Fox, como a Laura Ingraham, por exemplo, sustentavam que essa visão de fraude via domínio no processo não era legal, eles não acreditavam lá. Mas
que aconteceu? Quando a Dominion entrou com um processo contra a Fox por causa das acusações, eles conseguiram mensagens privadas da turma lá de dentro da Fox, e dentre eles do Tucker Carlson, dizendo que achavam tudo aquilo lá meio que uma furada, tá? Ou seja, eles tinham ido em frente na apresentação das denúncias da Sidney Powell, mesmo não acreditando que era verdade, tá? Tem um segundo ponto também, nessas mensagens que se troca aí, que conseguiram da turma, tem uma mensagem do Tucker Carlson falando, não vou lembrar agora exatamente com quem, logo depois do 8 de janeiro, que ele fala a expressão que, Trump is evil, né? O Trump é um cara ruim. E pronto, isso também gerou uma certa confusão. Mas gerou uma certa confusão para uma determinada fatia do público dele, tá? De maneira geral, o que acontece se você pegar hoje, inclusive o Partido Republicano, tá? Não 50%, na verdade 40 e tantos, 20%, quebrado dentro da visão Trump versus DeSantis, né? Então, no caso, o Tucker Carlson não gostava do Trump, perfeito? Isso vai fazer dele melhor ou pior? Não vai fazer ele melhor ou pior. Agora, esse mês de abril, a Fox fechou um acordo com a Dominion. Então, por causa daquele processo lá que eles conseguiram, eles estavam ganhando, né? Que não conseguiram, a Fox não conseguiu provar que o que eles estavam acusando de fraude via Dominion era verdadeiro. Então, eles iam pagar uma puta bolada, estimada em 1,6 bilhão de dólares, tá? E aí eles conseguiram um acordo e conseguiram pagar só 800 milhões de dólares. Só isso. Então foi um, aspas, bom negócio para a Fox nesse sentido. Muito bem, o que aconteceu? Conforme a gente foi apurando, os advogados que trataram muito do caso aí falaram que isso é relativamente comum. O quê? Se o Tucker Carlson e os outros perdessem o emprego, fossem mandados embora da Fox durante o processo, isso não era uma boa ideia. Por quê? Porque você manda o cara embora durante o processo, o cara pode ficar pistola e virar testemunha do lado oposto. E quando você está falando de testemunha do lado oposto, no processo de 1,6 bilhão de dólares, não é lá uma grande ideia, tá? Então a empresa espera fechar o acordo, termina o processo, ou, sei lá, acaba o julgamento, e ela aí quica o funcionário que ela quer ir embora, tá? Então, para muita gente, o timing bate bem. O acordo, por exemplo, foi fechado no dia 19 agora de abril, e 5 dias depois, o Tucker Carlson estava na rua. Faz sentido? Faz. É por isso? Não sei, nós não vamos saber até que o próprio Tucker Carlson fale, se é que um dia ele vai falar, tá? Teoria 2, Rússia. Tá. Pois é, aí entra a história de que o Tucker Carlson é, aspas, Russete. Se ele eu também sou, gente, porque você não vai encontrar ele falando bem do Putin ou da Rússia, como dizem. Mas você vai ver um cara extremamente crítico da forma de participação dos Estados Unidos nessa guerra. E por aí vai. O Tucker Carlson deve ser, aliás, eu acho, o último grande apresentação da TV americana crítico à forma de atuação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. O resto da imprensa segue o ditado, o que vem falando, para ser falado pelo menos pelo establishment, de que se trata só de uma guerra patriótica em defesa dos valores do Ocidente. Que desculpe, bullshit. Os Estados Unidos estão tão envolvidos nessa guerra pelo bom nome do Ocidente como tiveram no Iraque, para levar a democracia para aquele país, tá? Sinto muito, não cola para mim. Só lembrando que no Iraque, por exemplo, antes do Saddam Hussein virar o monstro que foi tratado durante a guerra e ser derrotado por ter, aspas, armas de destruição em massa, que depois se soube que nunca teve, aliás, sempre se soube que nunca teve, né? Antes de ser esse monstro, ele tinha sido armado até os dentes exatamente pelos Estados Unidos para lutar com outro monstro anterior, que era o Irã. Então, por favor, nós estamos falando aqui de política externa americana, não dá para ser inocente nessas histórias, né? Muito bem, então esse é um discurso de oposição anti-guerra, tá? Potencialmente perigoso hoje em dia. E o Tucker Carlson era praticamente a voz residual de oposição nesse sentido. Bate bem? Gera muitos amigos? Não, definitivamente não gera muitos amigos. E há que se diga que houve muita pressão nesse sentido, exatamente pelas posições dele em relação à guerra da Ucrânia. Possibilidade 2. Tá? Aliás, agora, hoje ou ontem vazou uma história que tá na imprensa de que o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox, teria tido uma reunião reservada
fora de agenda com o Zelensky alguns dias também antes do Tucker Carlson ser mandado embora. Se isso foi motivo de discussão ou qualquer coisa parecida, não dá para saber também, tá? Mas, no mínimo, em função de um, vamos dizer assim, de um cronograma muito justinho entre uma coisa e outra, dá para pelo menos botar o chapeuzinho de alumínio, tá? Teoria 3 aqui é questões familiares e é interessante. O Rupert Murdoch tá velhinho, né? Já tá velhinho e quem tá assumindo provavelmente é o Lachlan Murdoch, se não me engano, se tem mais algum sobrenome, não sei. Então chama Lachlan, o filho mais velho dele, eu acho que tem mais 2 filhos. Os 2 filhos mais novos do Rupert Murdoch são o quê? São nova geração woke, bilionário, sabe? Bilionário woke? Então, exatamente. Só que, e o Lachlan não é exatamente um conservador puro, mas não é tanto quanto os outros irmãos. E ele tende a assumir a Fox, tá? Só que para assumir a Fox, ele precisa estar bem com os 2 irmãos, porque na hora que morrer o velho, a decisão vai ficar entre os 3. E para isso, há quem diga que ele teve que fazer um acordo com os irmãos. Ou seja, tchau, Tucker, porque eles não gostam do Tucker, isso é bastante claro. E aí a gente fica bem entre nós. E um ponto importante ainda falando em família, tem mais 2 pontos importantes. Inclusive o Lachlan estava nessa reunião com o Zelensky junto com o Rupert Murdoch, tá? Tem um outro ponto importante nessa questão familiar. O Rupert Murdoch, até o ano passado, ele era casado com a Jerry Hall. Para quem tem a minha idade vai lembrar que ela era uma modelona super famosa americana e tal. E eles ficaram juntos bastante tempo. Muito bem. No período aí pré-pandêmico e pandêmico, o Rupert Murdoch teve uma série de problemas de saúde. O primeiro deles é um problema de saúde que provavelmente nenhum de nós vai ter. Ele teve um acidente lá, escorregou no iate dele. Não sei se vocês sabem, no iate de vocês... Às vezes o piso fica muito liso, né? Ele escorregou lá no iate dele e bateu as costas, eu acho que trincou umas vértebras, uma coisa assim. Quem ficou apoiando ele o tempo todo lá foi a Jerry Hall, cuidando dele. Ficou lá meio paralisado, não paralisado fisicamente, mas ficou meio inutilizado de guerra aí durante um tempo. Ela ficou cuidando, descobriram inclusive que ele já tinha tido um outro acidente que tinha causado problema na coluna dele também, da ex-esposa dele que empurrou, ele bateu as costas num piano. É uma coisa bonita. E aí ela cuidou. E aí ele, no período de pandemia, ficou doente também, e ela cuidou. E aí agora nesse mês, acho que foi em setembro, ele estava na Austrália, na mansão dele na Austrália, ela estava na mansão deles na Inglaterra. E ela recebeu um comunicado via e-mail, né? Uma das coisas mais interessantes que eu já vi. Ele mandou um e-mail para ela falando, basicamente, o e-mail dizia o seguinte: chegou a hora da gente terminar nosso casamento, muito obrigado por tudo que a gente passou junto, mas agora, veja essa expressão, mas agora eu tenho outras coisas para fazer. Você vai receber notícias do meu advogado em breve, até logo. Acabou, assim acabou um casamento de anos e anos, tá? Ele mandou um e-mail para ex-esposa, que é a Jerry Hall. Por que eu tô contando fofoca aqui? Porque a Jerry Hall, ela gostava muito do Tucker Carlson. E qualquer pressão que tinha, inclusive pressão familiar, uma das pessoas que bloqueava a possibilidade de cortar o Tucker era ela, a esposa do cara. E com o divórcio, o caminho ficou aberto, tá? O caminho tá aberto agora, ficou aberto logo em seguida para ter um aliado a menos dentro da própria família Murdoch. E mais um ponto em termos de cronograma aí que bate mais ou menos com a história, tá? Então as questões familiares também influenciaram nessa disputa de sucessão e etc e tal, para a demissão do Tucker Carlson. E é interessante que já pego por falar em família, já dou uma sequência aqui. O Murdoch, ele ia noivar com uma outra mulher, agora acho que não era tão mais nova, mas era bem mais nova que ele. Ele chegou a anunciar num dos jornais dele o noivado e cancelou em seguida porque ela era muito religiosa e o Rupert Murdoch não gosta de um papo religioso a mais, tá? Ele
não só não gosta, como ele detesta quando a questão é abordada dentro da Fox. O Glenn Beck, né, que hoje que é o dono lá do The Blaze, que já foi uma figura de ponta no seu tempo lá na Fox, conta que ele sempre era divertido quando ele usava em transmissão a palavra Deus, tá? Na verdade, ele falava, olha, eu falo porque eu falo, não é porque eu estou fazendo nenhum tipo de pregação, simplesmente falava assim, eu acho que Deus isso, aquilo, e ele ficava muito pistola, tomava altos esporros do Murdoch, né? Então, se você juntar a questão, por que tem a questão de religião? Alguns dias antes da demissão dele, o Tucker Carlson fez uma palestra que ficou muito conhecida aí num instituto americano, que eu esqueci o nome, meu Deus, conhecido. Pois é, esqueci mesmo. E é uma palestra, por sinal, bem interessante. Ele tem muita brincadeira, que ele fala muito, ele acaba estourando o tempo dele. E ele basicamente, o que ele pede para as pessoas que estão lá, apesar de ser um evento político, ele pede que as pessoas separassem 10 minutos por dia para rezar pelos Estados Unidos, tá? Porque ele achava que isso era importante pelo caminho que as coisas estavam seguindo. E que na visão dele, Tucker Carlson, toda essa bagunça, toda essa desfunção que está vivendo os Estados Unidos, e certamente o mundo também, é em função de algo que é o mal. E é o mal num sentido religioso que está, vamos dizer, atacando o nosso planeta. E Rupert Murdoch não gosta desse tipo de assuntos associados às suas estrelas, entendeu? O que mais? Você tem também processos jurídicos à vista. Quais são os possíveis processos jurídicos à vista? O Ray Epps, que estava envolvido naquela questão do 6 de janeiro, né? Lá é 6 de janeiro, nosso que é 8. Na famosa invasão lá do Capitólio, que é tido claramente como um cara... É muito engraçado, porque eles falam, não, o cara não é do FBI, ele só estava na folha do FBI, mas ele não tinha nada a ver com a história. Mas que, na verdade, todo mundo sabe que ele estava incentivando a invasão do Capitólio. Ele foi dar uma entrevista no 60 Minutes, se não me engano. E uma das frases que ele usou durante a entrevista foi dizer que o Tucker Carlson destruiu a vida dele. E isso tem uma leitura meio indireta aí de que provavelmente viria um outro processo contra a Fox, tá? Dessa vez do Ray Epps, por aspas, por o Tucker Carlson ter destruído a vida dele. Então, uma das coisas que pode acontecer também é que antes que o processo venha contra a Fox, eles mandam embora, e aí o processo vai contra o Tucker Carlson. Além disso, também tem um outro processo em andamento lá de uma tal de Abby Grossberg. Essa mulher diz que o Tucker Carlson é abusivo, que ele era uma pessoa horrível, que era uma pessoa muito mal, e tá movendo um processo de assédio contra ele. E o mais divertido que os caras foram pesquisar, ela nunca sequer encontrou com o cara, tá? Então, mas ela diz que mesmo tendo encontrado, ele era uma pessoa terrível. Então tem o teórico processo da Abby Grossberg em andamento, mas o processo possível do Ray Epps. Pode ser mais uma razão, na verdade, para a Fox mandar ele embora antes que o processo fique para eles. E por último, e não menos importante, a nossa teoria 5, aí na verdade 6, é a questão da indústria farmacêutica. O Tucker Carlson deu espaço para todo mundo que, dentro do possível, que foi calado nas outras mídias e era um crítico à obrigatoriedade de vacina, crítico à questão de lockdown, todas aquelas questões que nos outros canais e mesmo nas redes sociais sempre foram muito censuradas. Havia sempre um espaço aí dentro do programa do Tucker Carlson. Então, considerando, gente, o peso que tem a indústria farmacêutica, que praticamente patrocina todas as televisões norte-americanas, ter um cara lá dentro com alta audiência não é nada interessante. Então não é impossível que grande pressão econômica também tenha batido em cima da Fox para demitir o Tucker Carlson. Inclusive, vamos ver o que vai aparecer de patrocínios novos dessa indústria nos próximos meses, tá? Então, o que nós estamos falando, na verdade, é de uma tempestade perfeita. Seria um verdadeiro milagre, na verdade, o Tucker Carlson continuar lá. É mais provável que ele tivesse saído já anteriormente, se não fosse, inclusive, o processo do Dominion que estava segurando ele lá dentro antes de ser mandado embora, tá? E aí a gente volta no começo. Você tem um apresentador de TV crítico aos movimentos sociais americanos, como o Black Lives Matter, o transativismo. Você tem um apresentador que não mediu esforço para mostrar outro lado de dar notícias na época
Por exemplo, discussão de aborto, na época da discussão lá do Roe versus Wade, ele foi bastante claro. Ser um jornalista que deu espaço para discussão de lockdown, de vacina, de origem do bichinho e tudo mais que era proibido nas redes sociais e não foi mencionado nas TVs concorrentes. Você tem um apresentador que dá espaço, deu sempre espaço para a crítica política dos Estados Unidos, tá? A política externa, perdão, dos Estados Unidos, porque tem que ter dois lados. Você tem um apresentador que foi o único nas grandes TVs que discutiu abertamente o relatório do jornalista investigativo, o Seymour Hersh, que em última análise está culpando os Estados Unidos pela destruição do gasoduto lá do Nord Stream 2, teve espaço de discussão. Então, e que para muitos deveria ser talvez uma das notícias mais bombásticas da história americana recente, porque nós estamos falando sobre terrorismo de Estado promovido pelos Estados Unidos, né? E aí ele não gosta do Trump, e aí ele talvez não esteja alinhado ao pensamento de alguns com relação à Ucrânia. E você ouve pessoas que se dizem de direita falando, bem feito, foi embora, é Rousseff. Pô, cara, tá parecendo a história que a gente contou lá em cima do cara que não curte a mina só porque ela usa bota, tá? Você chuta alguém por causa de um estilo musical ou porque você tem opiniões discordantes dentro de um panorama muito grande. É muita vontade, honestamente, me desculpe, de cair no conto do establishment. Aliás, o próprio Glenn Beck e a jornalista a Megyn Kelly, eles falaram, olha, prepare-se porque ainda vai ter muito mais coisa. A área de PR, né, a área de assessoria de imprensa da Fox, diz eles mesmos, que são ex-Fox, que eles são craques em soltar críticas negativas aos ex-funcionários para melhorar a imagem deles. Bonito, né? É uma maneira de tentar descolar dos problemas que eles têm e falar assim, olha, nós estamos tocando à frente, nós estamos cada vez melhor, mas com o peso de atacar os ex-colaboradores. Não é bonito, mas se você for pensar, é muito a cara da imprensa, tá? Então, acho que vale cuidado. Acho que a gente, como sempre, não precisa concordar com tudo. Você não precisa concordar com as críticas do Tucker Carlson em relação à Ucrânia, ou não precisa concordar com as críticas dele com relação à vacina, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Ou a 1, a 2, a 3 pontos. Mas o conjunto daquilo que foi apresentado no Tucker Carlson nos últimos anos nos Estados Unidos foi muito forte. E não só foi muito forte e funcionou, que ele acabou trazendo uma audiência muito importante que hoje está abandonando a empresa, inclusive os antigos liberais que esperavam ter dele alguma notícia, em parte pelo menos, de interesse deles, tá? Não é uma coisa que vai ser resolvida com a substituição simples. O Tucker Carlson, ele ficou maior que a Fox no horário dele. As pessoas não iam assistir a Fox, as pessoas iam para lá assistir Tucker Carlson, tá? É uma perda para os caras. Talvez eles consigam reparar aí o problema dentro de alguns meses, talvez não, mas uma coisa é certa, para quem acha que a saída dele pode ser o fim da carreira, ou que ele vai começar meio que do começo agora, porque ele não vai achar certamente espaço em nenhuma das outras grandes mídias, aí vai estar quebrando a cara se ele quiser. Se ele quiser, de cara, ele vai ter um espaço gigantesco. Já tem muita gente correndo atrás dele dentro do jornalismo alternativo, tá? Os primeiros vídeos, o primeiro vídeo que ele fez, simplesmente falando que tá tudo bem, tudo certo, a gente se vê por aí, já deu só esse vídeo, em termos de audiência, mais do que a somatória das TVs de notícia a cabo dos Estados Unidos. Então, assim, isso é um vídeo no YouTube básico, ou seja, as pessoas querem saber o que ele tem a falar. Claro, tem muita gente que está esperando para saber a fofoca, você vai falar por que ele saiu, que se teve alguma briga, etc e tal. Mas fiquem certos de uma coisa, um cara desse não some. Se ele quiser, ele não some. Pode ser aí um segundo Joe Rogan daqui a alguns meses por baixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos em frente, vamos fazer o nosso jabazeito discretíssimo aqui, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para entrar no YouTube e fazer lá, clicar no sininho, fazer comentário e dar um likezinho, fazer a mesma coisa no Rumble. Fazer um share do episódio, fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a tentativa de unanimidade, tá? O que mais? Sim, vou pedir para vocês, como sempre, o nosso Pix,
tá? O Pix ajuda a gente a manter a nossa coisa funcionando. E a gente sempre pede lá 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem o nosso Apoia-se, que é o nosso programa de doação recorrente. Vocês entram lá no apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha. Lá vocês podem escolher um planinho e aí cai todo mês no cartão de crédito mais sossegado. Beleza? Por fim, a gente faz o nosso jabazito no nosso livro Aprenda a Trailer Notícias, tem tudo a ver com essa história. Entra lá no site www.trailer.com.br, www.trailer.com.br. Desculpe o sumiço, meninos, coisa tá pesada aqui, mas a gente tá sempre lutando para continuar de pé e tá junto de vocês, porque a gente sempre fica com uma baita de uma saudade quando a gente não faz isso aqui. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito. Não vou falar do muito, não. Eu vou pedir para vocês acompanharem a gente lá no Twitter por esses dias, nas próximas semanas, que a gente tá com o nosso prêmio, né? O nosso award, que é o Saindo da Bolha Jacu Award. Saindo da Bolha Jacu Awards, que a gente está fazendo um esquema lá de chaves para uma eliminatória para descobrir qual que é o jornalista mais jacu da imprensa brasileira. Então entre lá no Twitter periodicamente, ou sempre, se vocês têm conta lá no Twitter, e vota, tá? Vai ser muito importante que o voto de vocês vai apontar o mais jacu do Brasil, tá bom? Grande abraço então, agora sim, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.